Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma teleaula da nossa disciplina de Fundamentos de Anatomia e Fisiologia Humana. Sou o professor Marcelo e vou estar com vocês hoje ministrando a nossa segunda teleaula. E o tema da aula de hoje é em continuidade da aula passada. A gente continua falando sobre o sistema tegumentar. Só que agora a gente vai avançar um pouquinho nesse conteúdo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a próxima camada dentro do sistema tegumentar, que corresponde à nossa derme, o tecido subcutâneo dentro desse contexto. A derme, ela já é um pouco mais desenvolvida, existem muito mais células, muito mais vascularizada, é vascularizada, tem uma parte embaixo do tecido, adiposo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final da aula. Mas vamos dar uma olhada e relembrar alguns tópicos da aula passada. Então a gente falou da epiderme, onde a gente tinha lá 5 camadas, tá? Era um tecido avascular e era responsável pela renovação da pele morta, do tecido, da queratina, né? Então tinha lá o processo de queratinização. Logo após a camada basal, a gente verifica na maioria dos desenhos que a gente vê da perna várias invaginações, né? Então quando você olha um desenho de uma pele, depois eu vou mostrar para vocês de novo, vocês podem ver que sempre, nunca é muito plano assim, é uma camada, depois outra, tudo retinha, bonitinha. Ela tem uma variação muito grande e umas invaginações. Então é nessas invaginações que vão surgir algumas glândulas, algumas células que vão auxiliar nesse processo de junção entre uma parte e outra, e inclusive essas próprias invaginações vão ajudar na aderência entre uma camada e outra, para que ela não se solte facilmente, né? Então a gente tem aquela que a gente chama de junção epidérmica, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso logo no começo da aula, porque é a transição ali entre a epiderme e a nossa derme, tema da aula de hoje. Então vamos lá para o quadro, revisar esse conteúdo, dar a introduzida na nossa unidade de ensino. Na competência da unidade, conhecer a estrutura morfofuncionais do sistema tegumentar, locomotor linfático, estimulando a reflexão sobre os processos fisiopatológicos. Isso aqui é uma coisa interessante que eu esqueci de falar na aula passada, que quando a gente estuda a anatomia, para que serve isso? Serve para nos deixar de base o que é normal, o que é fisiológico, o que é anatômico e entender melhor quando ocorre uma alteração no que não está normal. Então, o músculo ele tem que ter um tônus, a pele tem que ser X camadas, tem que ter essas estruturas, essas células. Quando isso não está presente, ou quando não está dessa maneira, aí sim tem um processo patológico. E aí altera toda essa anatomia, essa fisiologia considerada normal. E aí, quando a gente entende, sabe ou lembra o que é normal, a gente consegue detectar melhor como tratar essa questão da pele, a questão do músculo e tudo mais, tá? Então isso facilita muito lá na frente no nosso processo de avaliação e tratamento. Então por isso que é importante a gente ter essa base. E quando a gente fala da competência, a gente está falando de tudo, né? Está falando de todo o corpo humano, tá? Então a gente vai passando ao longo dos sistemas, e aí, como eu falei, a gente trabalhou os principais temas da nossa profissão, da nossa área de atuação profissional, que é o sistema tegumentar, o músculo esquelético e o linfático dentro do conteúdo das teleaulas, e nos outros materiais a gente tem cardiorrespiratório, sistema neurológico e tudo mais. No livro também tem bastante conteúdos a mais nesse sentido, tudo bem? Então vamos voltar lá. E nessa unidade o resumo nessa sessão estudaremos a junção epidérmica, definição, funções, divisão da derme, matriz extracelular, as células da derme, anexos cutâneo e o tecido subcutâneo. Palavras-chave: pele, derme, tecido
conjuntivo e melanina. Teleaula, o título, Anatomia e Fisiologia do Sistema Tegumentar, a derme e seus anexos, tudo bem? Estamos aí na nossa segunda teleaula. Então, esse é o conteúdo que a gente vai estar abordando na aula de hoje, começando pela junção derme-epidérmica, depois a gente vai falar da definição das funções e divisão da derme, falar um pouquinho sobre matriz extracelular, células da derme, quais são, como funcionam, a importância, anexos cutâneos, né? Pele, a unha, as glândulas e tudo mais, os receptores sensitivos encontrados na pele, o tecido subcutâneo e o tecido adiposo. Então tem bastante coisa para a gente estar falando hoje. E nessa primeira parte, então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a junção epidérmica, que é aquela parte que eu falei para vocês, que vai ter aquelas invaginações, e aí tem auxílio, umas estruturas que vão ajudar justamente nessa aderência entre as camadas. Vamos lá para a aula? Na junção derme-epidérmica, nós temos as papilas dermoepidérmicas. E essas papilas, que é formado pelo plexo papilar, correspondem o quê? A microvilosidades que aumentam. A setinha para cima significa aumentam, tá? A superfície de absorção dos nutrientes pela epiderme. Aquilo que a gente viu na aula passada, a epiderme ela é não vascularizada, então quem nutre a epiderme é a derme, através dessa região. A aderência da epiderme à derme é feita através de filamentos de ancoragem. Então, esses filamentos auxiliam essas células se ficarem aderidas uma a outras, presas umas às outras, né? Oferecem maior resistência e elasticidade, tá? Então, resistência por causa das fibras colágenas e elasticidade por causa das fibras elásticas, né? Então, aqui a gente já tem a presença grande de colágeno e também das fibras elásticas, tá? E é vital para a sobrevivência da epiderme e para a fisiologia da pele. Ricamente vascularizada também, eliminando as toxinas do organismo. Aquilo que eu costumo falar para os meus alunos, né, e eu acho que eu não sei se eu já falei na aula passada, mas eu sempre vou estar repetindo isso, porque tem que fixar na cabeça de vocês, tudo que é bom e que é ruim passa pelo sangue. Tudo que é bom e é ruim passa pelo sangue. Então, assim como os nutrientes, o oxigênio que precisam chegar até os tecidos, chegam através do sangue, da circulação sanguínea, tudo que é ruim, metabólitos, toxinas, resíduos, radicais livres, tudo isso é reabsorvido, o monóxido de carbono, CO2, ele é reabsorvido pela corrente sanguínea. Se não tiver uma circulação ativa, isso vai se acumular na região do músculo, causando aquelas tensões, os nódulos de tensões, criando os pontos gatilhos de dor e assim por diante. Então, isso vai fazendo com que esse músculo entre num ciclo de tensão, dor cada vez mais intenso. A gente tem que quebrar esse ciclo através da melhora da ativação da circulação sanguínea. Então, isso é muito importante, é fundamental para que a pessoa consiga quebrar esse ciclo. O sangue é fundamental nesse aspecto. Tudo bem? Não esqueçam disso. Vamos voltar. E também tem a função de nutrir a pele e também participar do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa.
Assim como ele une, né, a derme à epiderme, também a gente vai unir ao tecido adiposo que fica abaixo, fica mais profundo. Realiza as trocas gasosas, né, e secreta substâncias para derme e para epiderme, tudo bem? Em seguida, a derme nós temos que é a nossa segunda camada da pele, né? É mais profunda, espessa e é vascularizada. Aquilo que a gente vem falando até agora da sua importância, né? Constituída principalmente por tecido conjuntivo, e aí a gente já entra nas fibras colágena e fibras elásticas. As fibras colágenas são responsáveis pela maior resistência. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. As fibras colágenas são responsáveis pela nossa resistência, pela maior resistência. E as fibras elásticas, elasticidade. Escrever devagar para que vocês consigam entender melhor o que a gente está escrevendo. Então, tais substâncias presentes na composição da derme tornam a pele mais resistente e mais elástica. Está escrito aqui embaixo já. Além disso, as fibras elásticas e o colágeno são organizados em padrões definidos no interior da derme, de maneira a produzir uma linha de tensão na pele, garantindo o seu tônus. E aí, lembrando o que significa tônus. Tônus é uma contração normal, mas a gente sempre tem que dizer que tônus significa o grau de tensão naquela região, seja do músculo, seja da pele. Então, sempre quando a gente fala de tônus normal, é um estado semipermanente de contração, leve. Então, tem que ter um mínimo de tensão ali para que esse tônus seja considerado normal. Porque quando é sem tônus, ou hipotônico, ou atônico, a gente está falando de flacidez, de mole, de ficar flexível, de ficar mole, ficar flácido. Quando a gente está falando de hipertonia, rigidez, tensão excessiva, né, de ficar mais duro mesmo, tá? Então a gente está falando desses opostos. Então, mas para que ele seja normal, sempre tem que ter um pouquinho de tensão, de contração. Por isso é que tem essas fibras que vão ajudar nesse processo. E a gente tem o mapa dessas fibras ao longo do corpo. Então, as linhas de tensão ao longo do corpo, elas são causadas pela atração dessas fibras elásticas e colágenas no interior da derme e da pele. E isso serve de orientação para as incisões e tudo mais também para a gente poder, né, nos processos cirúrgicos, sempre vai obedecendo as linhas de tensão. É importante ter uma noção de qual é o sentido delas, né? E quais são as funções da derme? Devido à sua grande quantidade de células, terminações nervosas, tudo mais que a gente vai estar falando ainda ao longo dessa aula de hoje, ela tem uma função de perceber os estímulos, né? Então, ela vai reconhecer, sentir, né, estímulos por causa dessas células que a gente possui na região da derme. E também regular a temperatura do corpo. A epiderme já tinha essa função, regular a temperatura do corpo, mas aqui a gente tem uma série de estruturas a mais que vão nos ajudar muito mais nesse aspecto, né? Então, por exemplo, nós temos as glândulas sebáceas e sudoríparas, né? A glândula sebácea é mais ou menos aquela glândula que produz o que a gente chama de gordura, né? E essa gordura, ela vai sendo mandada para a pele anexo ali ao lado dos folículos pilosos, do pelo, até a superfície, né, da epiderme.
Chegando lá na superfície, ela se espalha e por isso que a gente tem algumas pessoas mais, outras menos, mas a gente tem uma certa oleosidade na nossa pele. Isso é produzido pela nossa glândula sebácea. E para que serve isso? Para justamente auxiliar no processo de desidratação. Então, porque quando a gente perde muita água, a gente acaba ressecando a pele, por exemplo. E isso vai interferir na temperatura de certo modo, porque quanto menos hidratado eu estou, né, menos temperatura eu consigo manter. Então, tudo isso vai auxiliando no processo. As próprias glândulas sudoríparas, que vão auxiliar no processo de contração e dilatação da circulação sanguínea, que quando a gente contrai mais, né, impede o sangue de chegar, tá? E a gente acaba tendo essas alterações na temperatura corporal. Então, isso é muito importante. E dentro desse processo, nas células da derme, a gente tem muito mais recursos, muito mais células, componentes que vão ajudar nesse aspecto. E aí, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses componentes. Então, quais são os componentes da derme? Os anexos cutâneos, a gente vai ter um conteúdo, um tópico só para falar de todos eles. Os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, né? Então, a gente vai ter uma aula de linfático, depois a gente vai falar bastante sobre isso, a relação entre o sistema linfático e o sistema circulatório, várias células, fibras, receptores sensitivos e as terminações nervosas. Então a gente vai falar sobre elas também, as terminações nervosas. E como que essa derme é dividida, tá? Então ela tem a primeira parte mais fina, que a gente chama de derme papilar, é a camada mais superficial, é delgada, ela é fina, formada por tecido conjuntivo frouxo, que dá origem às papilas dérmicas, que vão ajudar na aderência entre a derme e a epiderme. E abaixo da derme papilar, nós temos a derme reticular, que ela é mais profunda e mais espessa, formada por tecido conjuntivo denso, basicamente formada por tecido conjuntivo denso. Então aqui a gente tem aquele corte histológico para mostrar isso para vocês. Então a gente tem aqui a região, né, ó, da camada papilar, que fica nas invaginações, tá vendo? Né? Então essas invaginações é que ajudam nesse processo de aderência e aí a gente tem basicamente uma camada bem fina representando a nossa camada papilar e depois a nossa camada reticular que corresponde à maioria, tá, da região em que se encontra a nossa derme. A epiderme, né, aqui para cima, começando ali da camada basal até a camada córnea. Então, isso foi o conteúdo que a gente falou um pouquinho sobre as regiões da junção, da divisão entre uma camada e outra, e falamos um pouquinho da derme em geral, suas funções e sua divisão. Agora a gente já vai entrar no conteúdo mais específico da derme, então vamos falar um pouquinho da matriz celular. Vamos lá para o quadro. Então, a gente vai falar da matriz extracelular. A matriz extracelular ela é composta por fibras e substância fundamental. Tá? As fibras, a gente já sabe quais são. As colágenas, elásticas e reticulares. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas depois, mas a gente já sabe das características mais específicas delas, né? E a substância fundamental é composta por gel, muco, polissacarídeos, água, muita água, glicoproteínas, eletrólitos, proteínas e proteínas multiadesivas, que vão ajudar aí nesse processo. Então, eletrólitos, os próprios íons mesmo, né? E aí agora a gente vai começar a falar primeiro sobre cada um item desse, falando
dos tipos de fibras. A gente vai falar primeiro das fibras colágenas, depois a gente fala das elásticas e, por fim, a gente fala um pouquinho sobre as fibras reticulares. E o que a gente tem de conhecimento sobre as fibras colágenas? A gente pode dizer que ela corresponde ao tipo mais abundante. Então, é a maior quantidade de fibras que a gente encontra nessa região são das fibras colágenas. Elas são fortes e são inelásticas, ou seja, as fibras colágenas elas não têm elasticidade, a gente não consegue esticá-las, né, ao longo. E elas são compostas de um arranjo escalonado de proteína tropocolágeno, o qual é formada por 3 cadeias alfa, 3 cadeias alfas. E é interessante notar que cada terceiro aminoácido da cadeia de tropocolágeno, cada terceiro aminoácido de tropocolágeno é a glicina, que é uma quantidade significativa de prolina, hidroxiprolina, lisina e a hidroxilisina, que constitui parte relevante desse tropocolágeno, tá? Então essas são a estrutura, aquelas proteínas, a gente estuda isso um pouquinho, né, na época que a gente faz o 2º grau de biologia molecular e tudo mais. E quais são os tipos mais importantes de colágeno, né? Então, para os estudos histológicos mais básicos, os tipos mais importantes é o colágeno tipo 1, né? A gente já ouviu falar que tem tipo 1, 2, 3, 4. Então, o tipo 1, ele é o mais abundante em todo o organismo e tem aparência esbranquiçada. É composto por fibras mais grossas, tá? Que oferecem resistência. Basicamente, colágeno tem que entrar na cabeça a palavra resistência. Tem que vir imediatamente resistência tecidual, no qual se encontram, né? Então, são amplamente encontradas aonde? Na pele, nos ossos, dentes e tendões. Então, colágenos do tipo 1 encontrados na pele, ossos, dentes e tendões. Então, são regiões que cada um vai ter uma maior presença do outro, tudo bem? E o colágeno tipo 2? Colágeno tipo 2, ele é o principal constituinte das cartilagens, dos joelhos, principalmente, mais comum, né? Tendo as características de associar-se a outras moléculas da matriz extracelular e ligar-se fortemente à água. Essa ligação com a água e as outras moléculas da matriz que permite que a cartilagem atue como molas biomecânicas, como amortecedores. A gente costuma dizer esse termo, né? Amortecedor. Amortece o quê? Amortece o impacto. E aí a gente também tem a de colágeno tipo 3, que forma outro grupo de fibras, as fibras reticulares, tá? Bem tranquilo sobre isso. E a colágeno tipo 4 são fibras extremamente finas que formam uma delicada rede e compõem uma lâmina basal. Tem a função de filtro e é uma excepcionalidade, no sentido de ser produzida pelas células epiteliais para constituir a lâmina basal. Então, o colágeno tipo 4 já é menos, já é mais firme, já é mais frágil, tá? E temos aí, então a gente tem 1, 2, 3 e 4, sendo que a 1 é a mais abundante e a 4 é a menos abundante. Então, agora que a gente falou um pouquinho dessas 4 tipos de colágeno, a gente vai falar um pouquinho sobre as outras fibras, as elásticas e as reticulares. Vamos lá para o quadro. Fibras reticulares são, na verdade, compostas por colágeno tipo 3, que a gente viu lá no quadro anterior. E por isso muitos autores preferem incluí-las no grupo das colágenas, mas elas são fibras delicadas que formam uma rede de trançado firme, tá? Pela própria rigidez, resistência, dando sustentação a órgãos hematopoéticos e às células musculares. Ela está presente na parede do órgão de forma variável, como no intestino, do útero, das artérias. Então, cada
tipo de colágeno, cada fibra, cada situação vai ter uma região determinada onde se encontra de acordo com a sua função. Então, a gente tem aqui intestino, útero e as artérias, a gente encontra as fibras reticulares ou também, por muitos autores, considerado fibra de colágeno do tipo 3. Tipo 3. E fibras elásticas, falando um pouquinho sobre as fibras elásticas. São fibras delgadas que se ramificam e formam uma malha irregular, né? Não tem uma conformação fixa, né? Então, suas fibras têm uma cor amarelada, que sua presença abundante confere a alguns tecidos. Essas fibras elásticas são, na verdade, compostas por fibrilas maiores de glicoproteína fibrilina, na forma de um arcabouço que terá sua porção central preenchida pela proteína elastina. Por isso é que elas possuem essa capacidade maior de elasticidade. Então, nós falamos um pouquinho sobre todas essas fibras, né, da região da derme, das fibras de colágeno, falamos da matriz extracelular como um todo, que possuem as fibras, e agora a gente vai estar falando um pouquinho da continuidade dos tecidos, né, e no próximo tema, das células da derme, dessas substâncias que a gente encontra na derme, que vai estar ali na situação da matriz extracelular, dentro da matriz extracelular. Tudo bem? Então, quais são as principais células da derme? A derme ela apresenta diversos tipos de células, com diferentes origens e funções. A principal dela e a mais abundante é o fibroblasto, né? Então, a célula do fibroblasto. Tem origem localmente a partir das células mesenquimais, indiferenciadas, e permanecem toda a sua vida no tecido conjuntivo, que é a região da derme e da hipoderme. Outras, como mastócitos, que a gente vai falar delas, macrófagos e plasmócitos, originam-se de células troncos hematocitopoéticas do sangue e da medula óssea. Circulam no sangue e se movem para o tecido conjuntivo, no qual executam suas funções. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre os fibroblastos, tá? Então, os fibroblastos são responsáveis por sintetizar o colágeno e também por sintetizar a elastina, além da glicosaminoglicanos, dos proteoglicanos, das glicoproteínas multiadesivas, que também farão parte da matriz extracelular. Essas células também produzem os fatores de crescimento e controlam a proliferação e a diferenciação celular. Então, para que a gente tenha mais tecido, precisa de uma proliferação e essa diferenciação celular, né? Então, os fibroblastos são os responsáveis por isso também. Os fibroblastos são células mais comuns do tecido conjuntivo, são as células mais comuns. São capazes de modular sua capacidade metabólica e o qual se refletirá na sua morfologia, na sua forma. As células de intensa atividade de síntese são denominadas fibroblastos. Então, quando elas produzem muitas colágenos, elastinas e tudo mais, são os fibroblastos em si. Enquanto aquelas que são mais quiescentes, em repouso, são chamadas de fibrócitos, tá? Fibrócitos é um termo utilizado para aquelas que são mais, que ficam em repouso, tá? Então, aqui a gente tem um modelo, né, das mais ativas, tá? E da mais do fibroblasto em repouso, que é o fibrócito,
e o fibroblasto. Então, aqui é o ativo, né? Escrever ativo e em repouso. A forma dele já também dá para perceber, muito mais delgada, muito menos atividades e funções. Vamos falar agora um pouquinho sobre os mastócitos, né? Os mastócitos, eles são amplamente distribuídos pelo corpo, mas são particularmente encontrados no sistema digestório e respiratório, né? Na derme, que a gente está falando, depois no sistema digestório e no sistema respiratório. Os mastócitos maduros, eles correspondem a uma célula globosa, grande, com citoplasma replexo de grânulos que se coram intensamente. O núcleo é pequeno e esférico, central e de difícil observação por estar frequentemente encoberto pelos grânulos citoplasmáticos, pelas células, né? Pelas organelas. E a principal função dos mastócitos é de estocar, então, em seus glândulos secretores, mediadores químicos da resposta inflamatória, como, por exemplo, a histamina. Então, quando a gente tem uma pancada, quando tem uma lesão, um trauma, bate o joelho, sofre um torce de tornozelo e tudo mais, o que acontece? Essas células liberam a histamina, que é o mediador químico do processo inflamatório. Então, promove o aumento da permeabilidade vascular, os glicosaminicanos sulfatados, como a heparina, e esses mastócitos também colaboram com as reações imunológicas, então eles ajudam no processo de defesa do organismo e têm um papel fundamental na inflamação e nas reações alérgicas, né? Então, nas infestações parasitárias. E é por isso que muitas vezes quando a gente vai tá com uma alergia, se você olhar bem lá, né, em relação ao medicamento que você vai tomar, é justamente um anti-histamínico. Ele vai ajudar a diminuir a liberação de histamina pelo organismo, porque quanto mais histamina produz, o corpo está se defendendo justamente nesse processo de alergia. Ele vai até aumentar por um tempo essas reações, os sintomas, tudo mais, porque ele está confrontando isso, criando aí os anticorpos, né, em defesa do próprio organismo. E aí a gente diminui um pouco para que essas reações não sejam tão sensíveis ou que não sejam prejudiciais à nossa sensação. Então, para que a gente não coce muito, para que a gente não fique, né, espirrando demais, na rinite e tudo mais, nesses processos alérgicos, tudo bem? Então, vamos continuar lá. Então, ainda falando um pouquinho dos mastócitos, e depois dos mastócitos a gente vai falar, sobre os macrófagos. Os macrófagos a gente já ouviu falar bastante no segundo grau, né? Então, quando a gente fala de sistema fagocitário mononuclear, a gente está falando daquelas células que englobam, que fazem a limpeza de todo o organismo. Então, são células grandes e ameboides, com núcleo ovoide ou em forma de rim, né, que se deslocam continuamente entre as fibras à procura de bactérias e restos de células. Então, se deslocam continuamente entre as fibras à procura de bactérias e restos de células. Então, sua função principal é o quê? Proteger os tecidos, fagocitando, limpando, eliminando os agentes infecciosos que penetram no corpo, identificando substâncias potencialmente nocivas ao organismo, apresentando antígenos e alertando o sistema imunológico, né? Então, alertando o sistema imunológico, ativando o nosso sistema de defesa. Os macrófagos trabalham nesse sentido. Então, eles fazem parte de um sistema fagocitário mononuclear, derivando indiretamente de células da medula óssea, tá? Ponto. Possuem um tempo de vida relativamente longo, podendo resistir por meses nos tecidos. Então, eles são bem resistentes também. Quando entram em contato com o antígeno, né, então são ativadas, aumentando o seu metabolismo,
e sua capacidade fagocitária. É aquilo que a gente chama de engolir ou de, né, eliminar esses antígenos. Ocasionalmente, vários macrófagos podem se difundir formando células gigantes multinucleadas, chamadas também de células gigantes de corpo estranho, tá? Mas os fagócitos, geralmente eles vão trabalhar muito na nossa proteção, né? Melhorando o nosso sistema imunológico. Depois dos macrófagos, a gente vai falar um pouquinho sobre o plasmócito, tá? Então, são células ovoides com citoplasma muito basófilo em decorrência de uma grande quantidade de retículo endoplasmático granular. Então, apresenta uma região clara, próximo do núcleo esférico e excêntrico, tá? Onde estão complexos de Golgienses e os centríolos. Complexos de Golgi, né, e centríolos, que são aqueles componentes estruturais dentro da matriz extracelular. Os plasmócitos, eles estão presentes em pequena quantidade nos tecidos conjuntivos, sendo responsáveis pela produção de imunoglobulinas, anticorpos, importantes nesse processo de defesa do organismo. São derivadas da ativação, proliferação e diferenciação dos linfócitos B originários da medula óssea. Então, eles ajudam muito no nosso sistema imunológico. Então, eles são bem importantes nesse aspecto. Então, esse foi um pouquinho, né, um conteúdo sobre as células da derme, que a gente falou um pouquinho para vocês agora. E aí, agora a gente vai fazer um momento de situação-problema. Então, a gente vai entrar na nossa SP1. E qual que é a nossa SP1? Uma paciente feminina de 60 anos, sem comorbidade prévias, relata surgimento de lesões avermelhadas, escamativas, pruriginosas na região da canela, da perna, né? No momento da consulta, a paciente negou o uso de medicações sistêmicas ou tópicas, então não estava tomando nada. Negava também história familiar de doenças dermatológicas. E ao exame dermatológico, o paciente apresentava lesões eritemato-escamativas, tá? Com os bordos bem delimitados, acometendo principalmente as pernas, os membros inferiores. Através de uma curetagem de lesão, percebe-se que se escama facilmente, né, destacável, a qual, quando retirada, evidencia-se lesão com superfície eritematosa, apresentando pequenos pontos hemorrágicos, sangue, né? O exame histopatológico evidenciou paraceratose, acantose, cristas interpapilares longas e papilares dilatados na papila dérmica, compatível com a psoríase vulgar, né? Então, uma doença que a gente conhece mais por psoríase vulgar. Forma bastante machucado, é bem chata a situação mesmo. E a paciente foi submetida a tratamento com pomada de calcipotriol associado a betametasona, com melhora clínica das lesões e dos sintomas do paciente, mantendo acompanhamento dermatológico até os dias atuais. Então, o que a gente tem que pensar nesse caso, nessa situação problema, que é até um pouco complexa? Qual o provável diagnóstico que a gente viu? Quais as características da doença e qual é o tratamento? Então, a gente vai deixar um tempinho para a gente poder refletir, vocês vão falando, quem já teve algum caso disso, da psoríase, né? Pode estar comentando com a gente aí no chat, e aí a gente volta para explicar um pouquinho mais sobre essa situação problema.
Então, estamos de volta e vamos falar um pouquinho sobre essa situação problema, lá no quadro. Então, a psoríase, ela é uma doença crônica, comum da pele, que pode ter origem genética, né? A causa real é desconhecida, apesar de muitos estudos sobre isso, né? Porque ela vem aparecendo com muita intensidade, muita frequência. É caracterizada por manchas vermelhas, com escamas secas, grossas, prateadas, que surgem da produção excessiva de células epiteliais, por meio da hiperatividade do extrato germinativo. Tá? Essas manchas podem surgir em qualquer parte do corpo. E normalmente ocorre sangramento quando as escamas são descartadas. Quando a gente coça também, né? Não há cura conhecida para a doença, mas ela pode ser controlada com os corticosteroides, luz ultravioleta, cremes e shampoos de alcatrã. E a gente tem também que, lógico, como é uma doença que pode ser controlada, ela tem muitos períodos mais tranquilos que a gente pode aumentar esse período através das terapias alternativas, justamente trabalhando com o fortalecimento do sistema imunológico e acalmando significativamente o sistema emocional. Porque a gente sabe, a gente tem histórico de que o emocional costuma ser um gatilho nesse aspecto, o gatilho para que essa hiperatividade ocorra, para que haja umas lesões mais significativas. Então a gente consegue ir trabalhando com os shiatsus, as terapias orientais, as massagens, para ajudar justamente nesse aspecto, para controlar esse gatilho. Tudo bem? Então, agora a gente tem mais um momentinho de interação para vocês, para falar de mais uma questão importante. As verrugas. Qual é a sua causa, como se desenvolve e qual o tratamento? E aí a gente já volta e a gente tira as dúvidas de vocês também que forem aparecendo, né? E que apareceu aí com o pessoal durante a aula até agora. Tudo bem? A gente já volta. Então, a gente está de volta aqui para discutir alguns comentários do pessoal. Então, os alunos de GQE comentam que poderia ser uma reação alérgica, o que mais provoca a psoríase. As reações alérgicas geralmente são provocadas
pelo emocional, realmente, como eu vi depois o pessoal comentando, né? Então, o estresse emocional acaba dando gatilho para justamente essas reações. E o tratamento com luz pulsada e controle alimentar ajudam muito. Atividade física ajuda muito. Muitas vezes as pessoas não conseguem muito fazer, mas ajuda também bastante, melhorar a circulação sanguínea, né? Estimular as pessoas, isso também é muito bom. Então, pessoal as alunas comentam sobre a psoríase, doença autoimune, não tem cura e aumenta devido ao estresse. Isso mesmo, então o estresse realmente ela acaba sendo bem importante e um gatilho nesse aspecto. Quanto mais estressado, mais a pessoa vai apresentar. E o pessoal também pergunta do Rio Grande do Sul, a psoríase é contagiosa? Não, ela é uma doença não contagiosa, né? E ela é mais frequente no couro cabeludo, no cotovelo, né? Na região do joelho, é onde os lugares costumam aparecer mais essas escamações. Então, e as verrugas são manifestações benignas da pele? Exatamente. Não, na verdade, ela é causada pelo papiloma vírus humano, né? Então, que provoca um crescimento do tecido da pele, epidérmico, de maneira descontrolada. Então, forma aquelas bolas, né, que a gente vê que realmente fica uma coisa bem estranha. E isso são benignos, são tumores benignos. E, às vezes, eles somem, desaparecem sozinhos, tá? Mas, muitas vezes, também, isso não ocorre. E aí tem que fazer a retirada cirúrgica ou a gente pode passar algumas coisas tópicas, não? Por exemplo, alguns ácidos, ou óxido de nitrogênio, né? Faz aquela queimação em cima daquela estrutura para que ela não volte. Mas ela é contagiosa. A verruga, sim, é contagiosa direto. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. Tudo bem? Então, isso é bem interessante, né? Falar um pouquinho dos processos de doença nas interações, na situação problema, baseado no aspecto que a gente falou da situação normal da anatomia e da fisiologia. E agora a gente vai continuar a nossa aula falando um pouquinho mais sobre a derme em si, tá? Vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre os anexos cutâneos. Então, um dos principais anexos cutâneos que a gente conhece são os pelos, né? Então, são estruturas que possuem uma raiz imersa na hipoderme, né? E uma haste que atravessa toda a derme, a epiderme, e sai na pele sob forma de filamento, né? Que em cima sai da epiderme, tá? A parte imersa constitui o folículo piloso, tá? Então, essa parte aqui de dentro, folículo piloso, tem uma bolsa epitelial que aloja ao início do pelo e aparece na fórmula oblíqua e simultânea. Então, a gente está falando dos pelos. Existem 3 tipos de pelos, né? Um deles chama-se lanugem, que se desenvolve inicialmente, são pequenos, delicados e cobrem todo o corpo. Tem o velo, que é um pelo curto, fino, que substitui a lanugem e é especialmente abundante nas crianças e nas mulheres, estende-se um pouco além dos folículos pilosos. E o terminal, que são pelos longos, grossos, em abundância, que recobrem o couro cabeludo, axilas e regiões públicas, tá? Além dos pelos, nós temos também as glândulas sebáceas, tá? Então, glândulas sebáceas são glândulas piriformes, em formato de pera. Quanto à secreção, são consideradas holócrinas, ou seja, a célula inteira morre e se destaca participando da sua própria secreção. Secretam o que produzem. Quanto à natureza química, são consideradas lipídicas. Possuem lipídios em sua composição, que significa gordura. Tá? Então, os lipídios, as gorduras, tudo bem? Estão distribuídas por toda a pele, com exceção da palma das mãos
e da planta dos pés. Então, nessas regiões a gente não encontra as glândulas sebáceas. Possui um duto excretor que se abre no folículo piloso, né? Lá embaixo, lá dentro, ele vai ter um duto que vai levar essa gordura, esse lipídio, até a superfície. Secreção das glândulas sebáceas lubrifica a pele, evitando o seu ressecamento. Tem poder bactericida e dificulta a evaporação. Então, ele também participa da defesa do organismo. Né? Ajuda no sistema imunológico, né? Ajuda muito no nosso sistema imune. Além das glândulas sebáceas e dos pelos, nós temos também as glândulas sudoríparas, né? As glândulas sudoríparas. Localizam-se na superfície até a hipoderme. São responsáveis por secretarem o suor. Né? Então, a gente sua, suor. Né? São consideradas termorreguladoras. Então, aqui é importante, ó, função da derme e da epiderme, função do sistema tegumentar como um todo, ajudar na termorregulação do corpo humano, na temperatura, para manter ela. A nossa temperatura, ela é de 36 a, no máximo, 37, considerada normal. Né? Então, a gente tem que manter essa temperatura corporal. Por isso que a gente fala que, quando a gente sabe da fisiologia normal, e aí a gente pensa nas terapias alternativas, por exemplo, ou em alguma outra terapia que a gente queira para o nosso paciente, a gente tem que entender que quando a gente quer fazer uma alteração sistêmica ou uma alteração no corpo todo, precisa influenciar ou alterar de alguma maneira a temperatura corporal. Então, se você pretende aumentar a circulação, ela tem que alterar o grau. Para que a gente não fique com uma sensação febril ou fique muito mal, passando mal posteriormente, a gente não pode, lógico, passar de determinadas temperaturas. Então, você não pode fazer o nosso corpo ficar lá 40 graus o tempo todo, porque isso vai ter uma série de consequências, né, dentro do nosso organismo. Mas você fazer um pico de 20 minutos, durante 20 a 30 minutos, de uma temperatura que chegue até 38, 39 graus de média, né? Então, você fica lá numa água de 42, entra numa sauna, entra num banho quente, bem quente, um banho de imersão bem quente, você acaba aumentando essa temperatura. E com isso, você o quê? Dilata todos os seus vasos, aumenta toda a circulação periférica, aumenta a área de circulação do sangue e com isso você consegue diminuir até inclusive a pressão arterial. Né? Então esse é um processo bem interessante. Tá? Ao contrário, né, se você precisar pensar no gelo, quando a gente estava falando, você tem um trauma, você tem uma entorse, e aí o processo natural seria de ativação do processo inflamatório, você apresentar a dor, a vermelhidão, né, o inchaço, o edema e o calor, você colocar o gelo nessa região. Então, você vai diminuir a circulação de sangue naquela região, justamente para que essas células, todo esse processo inflamatório, de defesa e tudo mais, não sejam ativados e não causem toda essa reação normal do processo inflamatório. A gente diminui esse processo e deixa o corpo recuperar, regenerar de maneira um pouco mais lenta, porque seria um processo natural justamente limpar toda aquela região, trabalhar com os fagócitos, macrófagos, plasmócitos, tudo mais, mas a gente vai impedir tudo isso de chegar lá. Olha como que a gente é estranho, né? O processo natural de defesa do organismo seria liberar tudo isso. Mas como isso gera muita dor, né? Gera muita imobilidade, porque quando está muito inchado você não consegue nem andar. Então tem todo esse processo e aí você faz o contrário, você toma um antihistamínico, você toma um anti-inflamatório ou coloca gelo
para justamente impedir que esse processo ocorra, né? Para que a gente consiga recuperar de outra maneira sem esse processo natural de defesa do organismo. Tudo bem? Vamos continuar lá falando um pouquinho sobre as sudoríparas ainda. Então a gente está falando das glândulas sudoríparas e a gente tem as écrinas, né, que estão amplamente distribuídas por todo o corpo, produzem um líquido aquoso inodoro com uma concentração de sódio igual ao do plasma. E tem um ducto proveniente da espiralada parte secretória que passa através da derme e da epiderme, abrindo-se na superfície cutânea. Então ele vai até lá a nossa pele, tá? E aí nós temos também as glândulas sudoríparas, né? As glândulas écrinas, elas estão mais nas palmas, nas solas e secretam líquido principalmente em resposta ao estresse emocional. Então, quando a gente fala dessas glândulas e na palma e na sola da mão, a gente tem muito esse problema da hiperidrose, né? Aquelas pessoas que suam muito a mão. Hiperidrose. Tá? Por exemplo, as glândulas écrinas podem secretar líquidos enquanto você está fazendo uma prova. A hiperidrose é que a gente chama disso, né? 3 milhões de glândulas écrinas remanescentes respondem basicamente ao estresse térmico, regulando a temperatura efetivamente, tá? E temos também as glândulas apócrinas, tá? Glândulas sudoríparas apócrinas. Estão localizadas principalmente nas axilas, sobre os braços e áreas genitais, nas virilhas. Elas possuem a parte secretora espiralada que se situa profundamente na derme, se comparadas às écrinas. As écrinas são mais superficiais. O ducto conecta uma glândula apócrina à sua parte superior do folículo piloso. E as glândulas apócrinas começam a atuar na puberdade, todavia não possuem uma função biológica conhecida. Conforme as bactérias vão se decompondo, os líquidos produzidos por essas glândulas, surge o odor corporal. Então, esse odor que a gente tem quando a gente sua muito, eles são devido à decomposição das bactérias do nosso organismo, tá? Então, por isso que a gente sente esse cheiro. Então, além dos pelos, das glândulas sebáceas, sudoríparas, a gente ainda tem as unhas como anexos cutâneos. Então, as unhas, elas são placas curvas queratinizadas dispostas na superfície dorsal das falanges distais dos dedos, os dedos, né? Tem uma função protetora. Seu crescimento é contínuo por causa do processo de proliferação e diferenciação das células epiteliais, né, que gradualmente se queratiniza, formando essa placa. A gente tem lá o processo de queratinização, né? Então, as unhas, a coloração da unha é um ponto importante, pois determina a oxigenação do corpo, por exemplo. Uma cianose, que é meio azulado, provoca uma coloração azulada na base da unha. Uma anemia determina uma coloração mais pálida e transparente. Uma deficiência nutricional também pode ser detectada por unhas fracas e quebradiças. Então, são características das unhas que vão dando dicas para a gente ter ou, né, compor um diagnóstico aí. Quando apresentam formatos irregulares, podem determinar alguma doença sistêmica. Com bases rosadas e avermelhadas indicam circulação normal. E a ausência desse tom indica insuficiência. Então, às vezes, quando você aperta lá a região da unha, ela fica branca e depois ela fica vermelha logo. Isso é um bom sinal, significa que a circulação está adequada, que está correta, né? Então, geralmente a gente pressiona, o médico ele tem o hábito de pressionar a unha. E aí, quando a gente pressiona, ela fica branca, depois ela fica vermelha. Se ela ficar vermelha, a perfusão está adequada e tudo está normal. Tudo bem? Então, essa foi um conteúdo dos anexos cutâneos. Tudo bem? Agora a gente vai para o próximo conteúdo da nossa aula.
Então agora a gente vai entrar e falar um pouquinho sobre os receptores sensitivos encontrados na pele. E a gente tem vários receptores, né? Então, principalmente, né, do frio, da dor, do toque, do calor e da pressão. Então, são as sensibilidades com qual a gente vai trabalhar e tudo isso a gente percebe ali na pele. Por isso que a gente tem várias terminações nervosas nessas regiões também. Então, as terminações nervosas livres são encontradas em todos os tecidos conjuntivos, eles são mielinizadas ou amielínicas. Quando são mielinizadas, a gente já sabe que tem uma resposta mais rápida, né? Mas sempre de diâmetro pequeno, baixa velocidade de condução. Podem ser polimodais ou unipodais, que são os nossos receptores, por exemplo, os receptores da dor. São sensíveis ao estímulo mecânico, então toque, térmico, temperatura, especialmente aos dolorosos. São formados por axônio ramificado em volta por célula de Schwann, que ajuda justamente nessa transmissão do sinal. Por sua vez, ambos são envolvidos por uma membrana basal. Aí a gente está falando do corpúsculo de Merkel, que é uma célula ali que tem na região que vai ser responsável principalmente, né, para ajudar nesse aspecto. Então, o corpúsculo de Merkel são terminações nervosas especializadas, compostos por uma célula dilatada. A célula de Merkel, que está em contato com as fibras amielínicas, que penetram a membrana basal e terminam em forma de disco de Merkel, tá? Então, eles são mecanorreceptores, e esse tipo especializado de terminação nervosa livre é encontrado no extrato basal, particularmente em grande número na pele das partes distais das extremidades, mas também na pele hirsuta e na pele nos lábios genitais externos, tá? Então, é onde a gente encontra os corpúsculos de Merkel. Depois dos corpúsculos de Merkel, a gente vai falar um pouquinho dos corpúsculos de Vater-Pacini, que também são mecanorreceptores, tá? Que se apresentam sob uma forma de uma terminação nervosa, envolvida por camadas concêntricas de tecido conjuntivo rico em fibrilas, cujas células são contínuas com o endoneuro. No centro tem uma fibra nervosa, aqui a gente tem o desenho, né? Tem uma fibra nervosa de terminação que perde sua bainha de mielina ao penetrar o corpúsculo. Então aqui a gente tem a bainha, né? Mas depois que entra, ele perde. E o corpúsculo de Vater-Pacini, ele está presente nas camadas subcutâneas da pele, abundantemente nas regiões palmares e plantares e nas pontas dos dedos. Então, nos ligamentos, periósteo, peritônio, mesentério, pâncreas e em outras vísceras do tecido conjuntivo em geral. Podem chegar a um comprimento de 1 a 4 milímetros, visíveis a olho nu, com corpos brancos, ovalados. Ao corte microscopicamente, tem um aspecto de cebola, parece uma cebola. Então, os corpúsculos de Vater-Pacini e de Merkel, eles têm essa função mecanorreceptora, que é justamente da pressão, tudo bem? Então, além desses dois, de Merkel e de Vater-Pacini, a gente tem outras células. Vamos continuar um pouquinho lá. E aí a gente vai falar do corpúsculo de Meissner, né? São encontrados dentro das papilas dérmicas, então onde fica a papila dérmica mesmo? Aí, na derme papilar, né? São numerosos nos dedos das mãos e nos pés. São receptores táteis, então do tato, prolongados ou ovoides, e seu eixo longitudinal é perpendicular à superfície. Apresenta uma bainha fina de tecido conjuntivo no seu interior, as células são achatadas, que se subdividem o corpúsculo em pequenos compartimentos transversais. Então, eles são de 2 a 6 fibras nervosas, derivadas do axônio do tipo mielínico espesso, penetram entre as células e se enroscam formando uma rede, né? Vocês viram ali pelo desenho deles, né? No quadro anterior a gente viu esse desenho lá
todo esse emaranhado aqui dentro, tá? Do corpúsculo de Meissner, nas invaginações. Depois a gente tem os bulbos terminais de Krause, que são equivalentes aos corpúsculos de Meissner na pele glabra, presentes também nos lábios, língua e órgãos genitais. Apresenta-se como uma dilatação com terminações nervosas ramificadas, envolto por uma cápsula conjuntiva. Então aí a gente tem o desenho desse bulbo terminal de Krause, tá? E corpúsculo de Ruffini. Na pele glabra e surta e nas articulações são encontrados o corpúsculo de Ruffini. Os terminais são associados às fibrilas colágenas na cápsula, confundindo-se com colágeno dérmico. Tem estrutura arredondada, algo fusiforme, até 1 milímetro de comprimento. É uma fibra mielinizada, entra na cápsula e divide-se em pequenos ramos não mielinizados. E são semelhantes ao bulbo de Krause, porém são mais achatados, tá? Então, o corpúsculo de Ruffini, ele acaba ficando um pouco mais achatado. Então, esses são as células. Lógico que a gente precisa sempre estar estudando, memorizando um pouquinho o que são, ou ter uma noção de que eles existem, e é por isso que a gente sente a dor, a gente sente a pressão, a gente sente o tato, a gente sente o calor, o frio, tá? Então, as temperaturas, isso tudo é gerado por quê? Porque existem esses receptores, essas terminações nervosas, né, livres dentro dessa região aqui da nossa derme, tudo bem? Na região da derme. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do tecido subcutâneo como um todo e também sobre o tecido adiposo, que é o nosso próximo conteúdo. Tecido subcutâneo, também vamos falar do manto hidrolipídico, né, que é o tecido adiposo. Então, consiste principalmente no tecido conjuntivo, veias, artérias, vasos linfáticos, células de gordura, papila capilar, terminações nervosas sensitivas. As artérias no tecido subcutâneo fornecem alimento e oxigênio às camadas externas. Fornecem alimento e oxigênio. O tecido adiposo, ele pode ser dividido em duas camadas distintas. A gente tem a hipoderme e o tecido celular subcutâneo, pois são camadas que apresentam anatomia, histologia e metabolismo completamente distintos. Por isso que a gente separa isso. O tecido subcutâneo, ele tem sua distribuição dependendo do sexo e da idade. Está presente somente em determinadas áreas do corpo, então na região do abdômen, do flancos, da região trocantérica da perna e na parte interna do terço superior das coxas, na virilha, joelho e parte posterior do braço. Os lóbulos de gorduras maiores, achatados e poucos definidos com menor vascularização. Septos fibrosos conectados à fáscia muscular e adipócitos maiores envoltos por tecido conectivo frouxo. Então, essa é a característica do tecido subcutâneo. Além disso, baixa estabilidade estrutural nas propriedades elásticas e os lipídios, que são as gorduras, eles são mobilizados numa taxa menor durante o emagrecimento e determina as diferenças de contorno corporal com o sexo. Então, às vezes, né, no homem ele é mais no tronco, que é aquela estrutura mais que a gente fala da maçã, né, que é a obesidade da maçã, que o tronco é mais avantajado, e a mulher a pera, que se acumula mais na região do glúteo, ali da lateral da perna, da coxa e tudo mais. E também temos um pouquinho que falar sobre o nosso tecido adiposo, que é encontrado na camada subcutânea e reveste praticamente todo o nosso corpo. Ajuda a dar as curvas suaves e o contorno no corpo. Esse tecido é 14% do peso médio de uma pessoa, né? As células de gordura amortecem os órgãos internos contra batidas e colisões e podem ser usadas como fonte de energia.
Pode-se dizer que o tecido adiposo também auxilia na proteção do corpo contra o frio ou o calor e diminui de espessura com o emagrecimento. Então, essas são as características do tecido adiposo, no qual a gente trabalha bastante, né, na nossa parte profissional para tentar diminuir todo esse contorno corporal. Então, a gente que acaba, né, exagerando na alimentação, tendo algumas extravasamentos e tudo mais, você acaba acumulando uma quantidade maior do que os 14%, né, e aí você precisa procurar um profissional da área da beleza, na estética, para poder trabalhar essas questões da gordura localizada, por exemplo. Tudo bem? Então, esses foram os conteúdos que a gente abordou da derme na nossa aula, falando até um pouquinho do tecido adiposo, que entra numa questão um pouco mais além, mas a gente falou bastante das células, das camadas, né, das fibras que a gente encontra na derme. E agora a gente vai para a nossa situação, problema número 2. Então, qual que é a nossa SP2? Um paciente de sexo feminino, 34 anos, cuidadora, relata que aos 24 surgiram manchas brancas com cerca de 1 centímetro de diâmetro sob a mama e antebraço esquerdo, com as quais não se importou. Em seguida, apareceu uma nova lesão na região antero-superior do tórax, sendo que todas as manchas aumentaram de tamanho. No exame clínico, apresentavam manchas acrômicas, bem delimitadas, presentes no dorso do primeiro quirodáctilo, região inframamária, região axilar anterior, face flexora dos antebraços. Havia ainda uma presença de máculas pigmentadas foliculares nas áreas de vitiligo existentes na região lateral esquerda do pescoço e região antero-superior do tórax, áreas que estavam repigmentando espontaneamente. Então, qual o provável diagnóstico, as características e o tratamento? O provável diagnóstico, nesse caso, é o vitiligo mesmo, né? Então, uma desordem, o que é o vitiligo? Uma desordem subcutânea adquirida de forma idiopática, então a gente não tem uma causa definida, caracterizada por máculas acrômicas em qualquer parte da pele ou mucosas. A etiopatogenia ela é desconhecida, porém, das teorias propostas, o mecanismo imune merece destaque, principalmente na forma vulgar da doença, sendo frequentemente observada a associação do vitiligo com doenças autoimunes, como também as tireoidites, né? Alguns fatores preceptantes são estresse, exposição solar intensa, traumas físicos e a exposição também a algumas substâncias como a borracha e derivados fenólicos, tá? Então, a presença ou não dos melanócitos na pele lesada permanece controversa e acredita que eles estejam presentes, porém menores e menos ativos em relação à pele normal. Tá? Então, essa foi a resolução. Então, uma doença do vitiligo, né? Novas drogas têm surgido, como os imunomoduladores tópicos, que aliados às terapias convencionais e a boa relação médico-paciente têm permitido grande sucesso na área terapêutica dessa doença. Assim como também a gente vai pensar na questão das terapias alternativas que vão ajudar a controlar o emocional dessa pessoa, porque sempre o gatilho para que aumente as áreas, né, de vitiligo é justamente o estresse emocional, a questão emocional. Então a gente pode trabalhar muito bem com isso e também recomendar atividade física e tudo isso faz muito bem. Além das próprias terapias, né, dos tratamentos estéticos corporais faciais, por quê? Porque eles melhoram a autoestima da pessoa. Melhorando a autoestima, você também controla muito bem, né, esse desenvolvimento da doença e você previne esse aumento da extensão do vitiligo em si. Tudo bem? Então, recapitulando a nossa aula de hoje, tudo que a gente falou um pouquinho. Antes a gente tem a interação, a gente não tem muito tempo, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então, papel da pele na termorregulação. Quais são os componentes envolvidos, né, nessa questão da
termorregulação. Os vasos sanguíneos, os nervos, as glândulas, então tudo isso acaba trabalhando nesse sentido. Então, quanto maior a contração dos vasos sanguíneos, por exemplo, você acaba diminuindo, né, a circulação de sangue e segura o calor mais dentro. Agora, quando você dilata, você aumenta a dissipação, você deixa perder um pouquinho desse calor e o corpo vai se autorregulamentando. Então, as glândulas sudoríparas, as terminações nervosas e os vasos sanguíneos são os componentes principais nesse processo de termorregulação do nosso corpo, da temperatura. E a temperatura, manter a temperatura é muito importante. Por quê? Porque para que todas as funções sejam ativas, para que o sangue continue circulando, ele precisa estar nessa temperatura de 36 a 37, que é relativamente quente. Porque se tiver mais frio, ele tende a parar, a diminuir. E aí o sangue ele não vai correr da mesma maneira, com a mesma velocidade, mesma intensidade, para nutrir todos os tecidos, todas as regiões do nosso corpo. Tá? Então isso também é muito importante. E o que nós falamos na nossa aula de hoje? Então, nós falamos um pouquinho sobre a junção derme-epidérmica, aquela região toda com vaginações, né, entrando ali da epiderme na derme, que vão fazer a aderência, aumentar a aderência entre uma região e outra, entre a região da epiderme e da região da derme. Falamos das definições das funções e a divisão da derme papilar, derme reticular, da matriz extracelular, né, que a gente tem as fibras e também tem as células da derme, e os anexos cutâneos, que a gente falou de todos eles, dos pelos, das glândulas, né, e das unhas, os receptores sensitivos que a gente encontra na pele. Depois nós falamos um pouquinho do tecido subcutâneo e do tecido adiposo. Tá? Então, completamos o sistema tegumentar, falamos na primeira aula de epiderme e agora finalizamos a nossa derme. E até falamos um pouquinho da hipoderme, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado a aula. E aí, na próxima aula, agora a gente vai entrar falando um pouquinho sobre o sistema músculo-esquelético. Bons estudos e até a próxima aula.